Boa noite a todos. Meu nome é Fábio Dionísio. Eu sou do Recanto de Luz Irmã Sheila, aqui de Ribeirão Pires, estado de São Paulo, muito próximo da capital de São Paulo. Muitas vezes eu desço para essa região maravilhosa de vocês para fazer palestras. Desta vez, em função da pandemia, nós estamos fazendo lives, gravando e assim por diante, mas não perdendo a oportunidade de poder, de alguma forma, nos confraternizar. E, aliás, falando em confraternização, meus parabéns ao SESMA, a Sociedade Espírita Samaritanos de Maria, de Joinville, pelos 18 anos. 18 anos, né? Praticamente atingindo a maturidade, mas tenho certeza que é um centro já muito maduro há muito tempo, mesmo porque os projetos de Jesus, eles na realidade começam muito antes, né? Só para dar um exemplo para vocês, no Recanto de Luz Irmã Sheila, a concepção dele aconteceu provavelmente uns 105, 120, 130 anos atrás, mas efetivamente ele se constituiu há 10 anos, não mais do que isso, né? 2 gerações foram necessárias para que atingissem o objetivo de Jesus de ter um centro espírita voltado à cura e à cirurgia espiritual, através de um médium sensitivo de cura, que é o Edson Barbosa de Souza, né? Um médium de efeitos de ectoplasmia de cura, né? Que são raridades hoje, mas Jesus ainda envia alguns para que a cura possa também ser um fator de atração, né? De divulgação da doutrina e de atração a essa nova era, né? Esse novo momento que nós estamos vivendo. Eu fiz esse paralelo porque o SESMA está fazendo 18 anos, mas tenho certeza que na espiritualidade, todo projeto, planejamento, organização já aconteceu há muito tempo, né? Para vocês terem uma ideia, vamos pegar a Teresa Ramos, por exemplo. Ela já veio com o programa reencarnatório envolvida no SESMA. Então, isso aconteceu provavelmente há uns 21 anos atrás, né? Há uns 21 anos atrás, quando ela foi preparada no mundo espiritual para o trabalho que ela desenvolveria nesse momento no SESMA. Então, meus parabéns, um beijo no coração de vocês todos, né? Pode até parecer que eu não comecei a palestra, mas a verdade, eu comecei a palestra, porque hoje, o objetivo é falar sobre o projeto de Jesus para todos nós. E ele é muito mais amplo do que uma instituição espírita, ou de uma cidade, ou uma comunidade, ou do espiritismo. Tudo isso faz parte desse grande projeto, que começou faz muito tempo, não faz pouco tempo, não, né? Quando você pensa que a humanidade terrestre, o ser hominal aqui na Terra surgiu provavelmente há uns 300, 400 mil anos atrás, né? Ninguém tem certeza, mas os paleontologistas acreditam que com o advento do Homo sapiens, e um pouquinho antes, com Nirra, nós tivemos, na realidade, o início da inteligência nesse primata que foi escolhido para se tornar nosso corpo físico, para que ele nos fornecesse o corpo físico que é necessário para as nossas reencarnações, né? E quando a gente pensa nisso, faz um paralelo com o que a gente lê, A Caminho da Luz, de Emmanuel, né? Faz um paralelo com o que a gente vê na literatura espírita, aquela que é, na verdade, consagrada e aceita na lida espírita, né? De que isso deve fazer sentido. E Emmanuel, inclusive, no livro O Consolador, numa das questões, eu nunca lembro se é 41 ou 141, não importa, isso aí, a numeração não importa. O que importa é que está no Consolador de Emmanuel, ele diz o seguinte, que a razão veio um pouquinho depois. Olha que coisa interessante. O princípio inteligente foi instalado nesse primata, que é uma ramificação que aconteceu há uns 6 milhões de anos atrás. Nós tivemos a formação dos chimpanzés e tivemos um ramo
que depois seria escolhido para que recebesse o princípio inteligente e fosse montado, na realidade, a classe hominal aqui nesse planeta. Isso é segundo a paleontologia. E Emmanuel, ele fala, inclusive, ou André Luiz, ele fala, né? O homem não desceu propriamente da árvore, né? Isso foi Emmanuel, não foi André. Ele não desceu do galho, ele não veio do macaco. Por quê? Porque, na verdade, nós tivemos um ramo do ser animal, que foram os primatas, que formaram primeiro os gorilas, depois os orangotangos e depois o chimpanzé, e esse que sobrou, na realidade, foi utilizado por Jesus e sua falange para receber o princípio inteligente, provavelmente há uns 250 mil anos atrás, como eu citei, na época que estava chegando o Homo sapiens. E se você pensar que realmente, de acordo com a ciência da Terra, o Homo sapiens sapiens, que começa a mostrar o uso da razão, o uso da racionalidade no sentido da reflexão, né? Isso coincide mais ou menos com o que nós recebemos através de Emmanuel. E isso foi entre 40 mil e 70 mil anos atrás, né? De acordo com os paleontólogos. E se a gente analisar as civilizações terrestres, não faz muito sentido, eu diria, né? Não está muito longe disso. Nós conhecemos civilizações muito antigas. Não há registros, na realidade, de civilizações antes da chinesa e dos Vedas, que deve ter acontecido entre 10 a 12 mil anos atrás, né? Mas nós sabemos que, segundo Emmanuel, que houve uma Lemúria, houve uma Atlântida, isso foi antes. Então, coincide. Por que eu estou dizendo tudo isso, né? Não é simplesmente para a gente ter um histórico do início da humanidade terrestre nesse planeta, mas é que no momento que nós recebemos a capacidade da reflexão, Jesus já começou a se movimentar para que nós recebêssemos as informações necessárias para o bem viver no sentido espiritual, nos preparando para essa longa jornada, para que ela não fosse tão longa, para chegarmos aos reinos de Deus, que na realidade são os mundos superiores. Nós sabemos, através de Kardec, ele classificou através da espiritualidade, que nós passaríamos por 5 estágios, 5 mundos. Nós temos os mundos primitivos. O mundo primitivo corresponderia à nossa formação aqui na Terra, há uns 15 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, né? Talvez até um pouco mais longe que isso, já que nós recebemos a reflexão aos 40 mil anos atrás. Depois nós teríamos o mundo de prova e expiação, que é o presente que nós vivemos. O nosso presente é o mundo de prova e expiação, e eu acredito que ninguém tenha dúvidas que a gente se encontra no mundo de provas e expiação, mas já estamos chegando na passagem para o mundo de regeneração. Aliás, tudo no tempo de Deus leva muito tempo. Quando eu falo estamos chegando, isso já está acontecendo há algum tempo e ainda levará algum tempo para que advenha realmente e se consolide o mundo de regeneração. Depois, nós teremos os mundos de felicidade, o mundo de felicidade aqui na Terra. E teremos um mundo puro, um mundo divino, quando nós chegarmos ao estágio de seres praticamente angelicais, né? Está lá na doutrina, está lá em Kardec, no Livro dos Espíritos. Tá? E voltando ao mundo de regeneração, porque, na verdade, quando eu falo do projeto de Jesus para todos nós, eu quero chegar nesse ponto, que é essa transição para um mundo de regeneração. A Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco, numa entrevista que foi concedida à TV Mundo Maior, na época do Jeter, né? A época do saudoso Jeter, ele disse ao vivo, isto está gravado nesse programa, que é uma entrevista que o Jeter fez, que esse ponto culminante da nossa entrada para o mundo de regeneração aconteceria daqui a umas 4 gerações.
Se nós pensarmos que a idade média de uma geração, hoje na humanidade terrestre, está nessa faixa de 70, 80 anos, nós estamos falando daqui a uns 320 anos, 350 anos. Mas não seria, na realidade, estabelecido o mundo de regeneração nesse momento. Seria o momento, de acordo com suas palavras, em que nós estaríamos no ápice da transferência de seres que não estão preparados e não estarão preparados para entrar nesse mundo de regeneração, que são na realidade, essas migrações que já estão acontecendo, segundo o próprio Chico, né, antes dele desencarnar, ele já falou que o Emmanuel tinha avisado que já desde o ano 2000 já estavam acontecendo migrações e envios de seres da humanidade terrestre que estão recalcitrantes na maldade e ainda não estão dispostos a mudarem, estavam já sendo enviados para mundos mais primitivos, condizentes com o estágio moral, o estágio espiritual em que eles vivem, né? Então, o ponto culminante da migração será daqui a uns 300, 350 anos atrás, né? E, aliás, é muito importante dizer que isso não é um castigo ser levado para o mundo primitivo. Obviamente, claro que é um vale de dores, né? Choro e ranger de dentes. Esses são os vales que Jesus citou no Evangelho, né? É porque, na realidade, você voltar 30 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, você imagina a gente retornar. Se hoje nós achamos que o que nós vivemos é sofrimento e dores, imagina voltarmos àquela época do início das tribos, né? Início das aldeias, praticamente pós a idade das cavernas, né? Você imagina, é uma dor. Mas não é porque está sendo punido, está, na realidade, entrando num estágio mais condizente, ou seja, está numa região mais condizente com o estágio evolutivo, e para que a dificuldade impulsione essa evolução, para que eles retornem daqui a 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, porque leva muito tempo o retorno para a maioria, né? E retomem o caminho, né, dentro de um mundo de regeneração. Retornar ao seio familiar, da família afim, a família espiritual afim, que ela está continuando a jornada, né? É uma ovelha perdida. E, aliás, Jesus, ele disse muito claramente que nenhuma ovelha seria perdida. Nenhuma ovelha seria perdida. Por quê? Porque ele é o responsável pela humanidade terrestre. Ele é o governador, né? E ele é o responsável por esse planeta. E ele fez uma promessa para todos nós, na realidade. Ele disse que todos seriam, na realidade, levados ao aprisco. O bom pastor é aquele que deixa à noite as 99 ovelhas no aprisco e vai buscar aquela que se perdeu, né? Então, na verdade, muitos de nós se perderão, mas depois serão resgatados e levados de volta para o aprisco final, que é o mundo maior. Porque esse é o projeto de Jesus. Quando ele assumiu a governança espiritual desse planeta, há uns 5 bilhões de anos atrás, né? O planeta tem 4,7 bilhões de anos, né? Segundo o que se sabe, que se identifica, pelos cientistas identificam como tempo da Terra, e, aliás, Emmanuel fala mais ou menos essa idade, ele assumiu que levaria esse orbe para um mundo perfeito, um mundo divino. Porque, na verdade, não é só a humanidade terrestre que progride, é também o planeta. Através do quê? Das mãos da humanidade terrestre, né? Nossa missão aqui na Terra, quando reencarnamos, é criar, na realidade, um mundo físico melhor, para que seja mais condizente com o estágio em que nós nos encontramos. Então, hoje, apesar de todas as dificuldades, nos encontramos com um planeta numa situação muito melhor, em todos os sentidos, saneamento, riquezas e assim por diante, né? Tecnologia, muito melhor do que 1000 anos atrás, né? E através da humanidade terrestre que evolui, faz com que o planeta evolua também, né? Por isso que ele disse, nenhuma ovelha será perdida,
né? E o bom pastor vai buscar a ovelha que se desgarrou, né? Então, o projeto de Jesus para nós é que a gente chegue a um estágio angelical. O projeto de Jesus para o planeta Terra é que chegue a um planeta divino, um planeta superior, um planeta, um mundo superior, um mundo divino, puro, chamem como quiser, né? E quando nós adquirimos a capacidade da reflexão, ele já começou a se movimentar, né? Nós temos registros históricos de grandes iluminados que vieram na época da civilização chinesa, uns 11 mil anos atrás, os Vedas, né? Quantos personagens poderíamos citar que vieram trazer as palavras do bem viver. Na época não se falava em amor, a grande lei do amor, mas se falava em viver em harmonia com tudo e com todos, né? Confúcio, Lao-tse, Krishna, todos eles, na realidade, eles apregoavam a necessidade de nós vivermos em harmonia. E o que é? E o que é viver em harmonia? Viver em harmonia significa amar, amar ao próximo, fazer ao próximo o que gostarias que vos fizessem. Quando eu estou em harmonia com o planeta, quando eu estou em harmonia com o meu próximo, na verdade eu estou fazendo aquilo que eu gostaria que me fizessem, né? Que as pessoas vivessem legal comigo, vivessem em harmonia. Então, a partir daquele momento, ele já mandou seus missionários, os seus enviados, né? Poderíamos falar da época dos egípcios. Veja, por exemplo, já que eu falei dos egípcios, eu não ia entrar nesse assunto, mas os capelinos, os exilados de Capela. Nós sabemos que há uma dezena, 2 dezenas de milhares de anos atrás, Capela tinha chegado a um estágio muito semelhante ao nosso. E um grupo de espíritos que não estavam preparados para adentrar ao mundo superior em que eles estavam entrando, né, que é o mundo de regeneração, eu acredito que fosse o mundo de regeneração no caso de Capela, que é lá da constelação de Cocheiro, né, que fica alguns anos-luz daqui, foram desterrados e vieram para onde? Vieram para a Terra. Jesus os recebeu e nós sabemos, através de Emmanuel, Caminho da Luz, que foram criados 4 civilizações a partir desse grupo. Tem os Vedas, os egípcios, os hebreus e aqueles mais revoltados que migraram em busca da terra prometida, em busca do retorno, porque, na verdade, eles não tinham capacidade de discernimento para entender o que tinha realmente acontecido, mas inconscientemente sabiam que eles voltariam para a Terra Prometida. A Terra Prometida é retornar à Capela. E esse grupo, que é o 4º grupo, e nós somos oriundos desse quarto grupo, foram os arianos que migraram em direção à Europa, né? E constituíram, na realidade, a civilização ocidental. Esses 4 grupos que foram desterrados de Capela, porque não estavam prontos para entrar nesse novo mundo em que Capela fez jus e a sua humanidade fez jus, veio para cá para fazer o quê? Para dar um boom, alavancar o nosso progresso. De certa forma, foram até missionários perante o povo que vivia aqui, o povo que era oriundo daqui, né? Que eram ainda seres mais primitivos. Não tinham a capacidade intelectual que os capelinos tinham. Então, Jesus sempre se preocupou com o nosso progresso. E a despeito do atraso moral dos capelinos, eles já estavam muito mais avançados do que a civilização terrestre da época, né? Veja a grande civilização egípcia dos iniciados, a capacidade da engenharia, né? Quantas coisas nós pudemos constatar com relação aos egípcios. Então, eles alavancaram, inclusive, o início desse processo iniciático, né, que hoje é aberto, que nós temos com relação ao nosso próprio desenvolvimento mediúnico, só para dar um pequeno paralelo, ou os hebreus, que das 4 civilizações, eram a que mais estavam ligadas a Deus, né? Os hebreus, eles eram mais, digamos assim, religiosos. E de lá surgiu exatamente esse ramo enorme
do qual nós fazemos parte, né? O cristianismo veio dessa época dos hebreus. Jesus era judeu. Depois surgiu o cristianismo, né? Houve uma separação dos que acreditam que o Messias já veio, que somos todos nós, o cristianismo, com tudo aquilo que Jesus passou para todos nós, né? Através da Boa Nova, através de todos os seus missionários, através do próprio Apocalipse de João, que é um livro riquíssimo, e nós deveríamos estudar profundamente o Apocalipse de Jesus. Depois eu vou explicar por quê. E temos os hebreus. Pega Moisés, ou antes de Moisés, o grande Abraão, né? Todos eles o que eram? Missionários de Jesus para que a civilização caminhasse o mais rápido possível em direção a esses mundos superiores. Porque ele não quer o nosso sofrimento. Ele quer que a gente, na verdade, possa galgar mais rapidamente essa caminhada, passando mais facilmente pelos espinhos da estrada, né? Então, veja que ele esteve sempre preocupado em enviar seus missionários, em enviar capacitação, mesmo que fosse intelectual, ou mesmo moral, porque os hebreus estavam muito acima da humanidade terrestre daquela época, mesmo sob o ponto de vista espiritual, sob o ponto de vista de valores morais. E os Vedas, nem falar sobre os Vedas, né? Os conceitos filosóficos que os Vedas já tinham. Abraão, Moisés, que eu citei, mas poderia citar também os profetas, os grandes profetas e os pequenos profetas, todos sempre ratificando que o caminho que nos leva aos mundos superiores é o caminho da harmonia com o tudo e com todos, que é o caminho do amor, a grande lei. Quando ele percebeu que já estava na hora de chegar aqui, encarnar-se, né? Que foi através de uma reunião crística, como conta Emmanuel, tomou-se e deliberou-se que Jesus viria à Terra, ele trouxe a segunda grande revelação, que é a lei do amor, né? A primeira de Moisés é a lei da justiça, e a depois de Jesus, que ele trouxe e ratificou que tudo se resumia, na realidade, na grande lei do amor. Quando aquele fariseu, querendo pegar ele em contradição, lhe pergunta qual dos mandamentos é o mais importante, ele sabiamente, o grande sábio Jesus, ele responde: o maior mandamento é amar a Deus, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu espírito, toda a tua alma, todo o teu entendimento, né? E o segundo, que é semelhante ao primeiro, olha só, o segundo, que é semelhante ao primeiro, amar a teu próximo como a ti mesmo. Isso contém toda a lei e os profetas. Olha o que ele fez. Ele extraiu do passado aquilo que não era importante e ratificou o que era importante. A lei que trouxe Moisés, os 10 mandamentos. E os profetas, os grandes missionários que sempre trouxeram a ratificação da importância de se viver em harmonia com Deus, com o próximo, fazer a vontade de Deus, na época Javé e assim por diante, né? Todos eles ratificados. Isso contém toda a lei, os 10 mandamentos e o que os profetas trouxeram. Aliás, ele disse isso 2 vezes no Evangelho. Isso contém toda a lei e os profetas. Mas eu queria também fazer uma pontuação naquele amar ao próximo como a ti mesmo. E essa é o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. A nossa referência somos nós. Como é que nós amamos o próximo se não nos amamos? E nos amar não significa ficar preocupado com a parte material desse planeta, que é importante porque nós estamos nesse planeta. Nós somos homens encarnados e precisamos viver, precisamos fazer com que aqui fique melhor. Então, nós precisamos nos amar. O que é nos amar? É fazer aquilo que realmente tem valor para nós.
O que, na realidade, segundo Santo Agostinho, o homem busca em essência? Qual é, na realidade, a grande busca do homem? Faça essa pergunta para você nesse instante. E eu garanto que a grande maioria, em todas as minhas palestras, eu vejo as pessoas levantando a mão e falando que são duas coisas que a grande maioria responde. A grande busca do ser humano é a felicidade. A grande busca do ser humano é a paz. Quem vive em paz é feliz. Então, estamos falando da mesma coisa. Santo Agostinho escreveu um livro de quase 700 páginas falando sobre a busca da felicidade. Chama-se Felicidade, inclusive, o livro, né? Dizendo que esse é o grande objetivo do ser humano. E ele diz que a gente chega a esse objetivo quando encontra Deus. Não Deus fora de nós, mas Deus dentro de nós, né? Tanto te busquei, ó Deus, busquei fora de mim. Quando te encontrei, o Senhor estava dentro de mim. Está lá em Confissões de Santo Agostinho, né? Então, essa é buscar as coisas que realmente nos darão a felicidade, nos darão a paz. A paz que Jesus quer passar para nós. Eu vos deixo a minha paz, né? Porque ele quer que a gente atinja o estágio em que ele está, em que os grandes missionários já se encontram bem próximos, né? Não diria que eles já estejam ao lado de Jesus, mas já estão bem próximos. Que é a chegada, por exemplo, nesse momento, da Nova Jerusalém, citada lá no capítulo, se não me falha a memória, 21, 20 ou 21, do Apocalipse de Jesus. A Nova Jerusalém que chegará aqui na Terra. Que, segundo alguns, aí eu estou falando segundo alguns, seria uma cidade espiritual, uma analogia a uma cidade espiritual, onde vivem os apóstolos, né? A Nova Jerusalém seria uma colônia espiritual numa esfera terrestre, lá em cima, ou talvez da união do amor fraternal, ou das diretrizes planetárias, segundo aquelas esferas que o Chico e a Egorina escreveram naquele livro sobre o Nosso Lar, estudo sobre a cidade de Nosso Lar, ou Imagens do Além. Imagens do Além é da Egorina, com a ratificação do Chico de que aquilo era assim mesmo, aquelas esferas todas, né? A chegada, na realidade, de uma cidade onde haveria muito mais harmonia entre seu povo, as pessoas se respeitariam, as pessoas se amariam muito mais do que nós encontramos nisso. Aliás, praticamente a gente não encontra isso aqui na humanidade terrestre. Então, ele mesmo decide vir para que ele mostrasse e falasse para o povo qual era, na realidade, o caminho. Eu sou a verdade, o caminho e a verdadeira vida. Um homem, um ser humano, que há 5 bilhões de anos atrás recebeu a incumbência de ser governador espiritual de um planeta, você imagina? Não, você não imagina, e eu também não sei imaginar em que nível espiritual se encontra o mestre de todos os mestres, nosso Senhor Jesus Cristo, divino guia da humanidade terrestre. Nós não temos ideia de onde ele se encontra espiritualmente, no nível espiritual que ele já conquistou. Por isso que eu falo, eu sou a verdade, porque eu já conheço esse caminho. Por isso eu sou o caminho, porque eu já vivi e já trilhei esse caminho, então eu sei qual é, na realidade, qual é o caminho e qual é a verdade para chegar à verdadeira vida, os mundos superiores, quando nós entenderemos, compreenderemos e veremos a Deus. Lá no começo do livro dos Espíritos, né? Nós ainda não temos esse sentido para compreender e ver a Deus. Mas quando chegarmos a esses estágios evolutivos superiores, nós veremos e compreenderemos a Deus, né? Aí ele desencarna, crucificado, né, pela ignorância e ingratidão humana.
e ele ainda permanece 40 dias com seus discípulos e seus apóstolos, para que eles não esmorecessem, eles retomassem a fé, porque eles ficaram estremecidos, e eles perseverassem no caminho da caridade. Olha lá as três grandes virtudes de Paulo: a fé, a perseverança ou esperança, que dá na mesma, e a caridade, para que muitos tinham perdido a fé com a morte, com o desencarne de Jesus. Então, ele mostrou que a vida existe do outro lado, e que o que ele falou realmente aconteceu, que ele estaria vivo, né? Que ele seria imortal e assim por diante, né? E prometeu o retorno. Essas são as coisas das lives, né? Por mais que a gente faça, sempre aparece um telefonema, né? Então, eu estou desligando aqui, me desculpe, né? Seria talvez um celular tocando no meio da plateia enquanto a gente está fazendo uma palestra pública. Mas, retornando, ele quis, na realidade, restabelecer a confiança para que eles perseverassem no caminho da caridade. Tanto que a primeira coisa que João, Pedro e Tiago fazem, quando naquela noite, ele volta para o mundo espiritual, ele ascende ao mundo espiritual, segundo alguns, eles se encontravam na mesma casa, no mesmo andar, aonde tinha sido a última ceia, antes do desencarne de Jesus, eles deliberam fundar a Casa do Caminho. A Casa do Caminho. Eles não fundaram a Igreja de Jerusalém. A Igreja de Jerusalém foi uma consequência da necessidade de viver um pouco melhor entre os judeus. E ainda um ranço da época das sinagogas e assim por diante. Era uma forma de atrair novos adeptos para os do caminho, os que seguiam Jesus. Naquela época eles não eram chamados de cristãos ainda. Isso viria com Lucas no ano de 54, mais ou menos no ano de 54, historicamente falando, né? Eles compreenderam que o verdadeiro caminho é a caridade. Eles compreenderam que o verdadeiro caminho não era a fundação de igrejas. As igrejas vieram depois, e à medida que elas foram sendo estabelecidas, principalmente por Paulo, fora, entre os pagãos, entre os gentios, depois o homem, como sempre, através das suas dificuldades morais, né, seus vícios, começou a estabelecer novamente as pompas e as circunstâncias, os cultos, as imagens, né, que também foram advertidas que isso aconteceria por Jesus. No ano de 93 ou 95, João se encontrava na ilha de Patmos, fazendo um retiro espiritual. Isso é uma gozação, né? Quando ele começava a perturbar muito, os romanos mandaram ele para a ilha de Patmos para que ele não continuasse no seu processo de divulgação. E ele passou uns 2 anos na ilha de Patmos. Ele diz: era um dia santo como hoje, domingo. Fui alçado ao céu e encontrei, na realidade, um espírito de muita luz, com 7 castiçais à sua volta, e em cada castiçal um espírito. E esse espírito que ele identifica como Jesus, ou pelo menos no Apocalipse, claramente a gente vê que é Jesus, ele diz: queres conhecer o significado, o mistério dos 7 castiçais e os 7 espíritos? Os 7 castiçais são as 7 igrejas. E cada espírito ao lado é o espírito responsável pelas 7 igrejas. Vá, João, e entrega 7 cartas. A carta a Esmirna, antes disso a carta a Éfeso, aonde na realidade se encontrava João, né? João era de Éfeso, João tinha levado Maria para Éfeso, Maria permanece seus últimos anos na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, hoje é Turquia, é a província de Esmirna, né?
e ele entrega as 7 cartas às 7 igrejas, simbolicamente. E ele, nesse Apocalipse, ou seja, nas 7 cartas, no livro dos 7 selos que estão no Apocalipse, nas 7 taças, né? Ele vai contando, profetizando tudo aquilo que aconteceria até a chegada desses tempos aqui que nós vivemos. Num grande e bonito paralelo que o venerando Karl Schutel fez no seu livro Interpretação Sintética do Apocalipse, num paralelo maravilhoso que nós temos através de Emmanuel, que Emmanuel pinça determinados pontos e ele, inclusive, explica como é o caso da besta apocalíptica, que ele fala quem é a besta é um número, esse número é 666, né? Não vou entrar nesse assunto, mas está lá no Caminho da Luz, está no livro, graças a Deus, que eu escrevi também sobre o Apocalipse, está no livro Interpretação Sintética do Apocalipse de João, que é um livro que o venerando espírito de Carbar de Souza Schutel escreveu antes de desencarnar. Ele foi publicado em 1918, né? E ele mostra todas as fases que viveríamos até o dia do juízo final. O dia do juízo final é agora, no sentido dessa passagem. O juízo final, simbolicamente, era utilizado, inclusive foi reforçado pela própria Igreja apostólica, católica apostólica romana, como sendo o final de todos os tempos. Na verdade, não, é uma passagem para o mundo de regeneração, de acordo com o que nos ensina Emmanuel, inclusive, né, no Caminho da Luz. E ele nos adverte, perseverai, porque muitas coisas estariam acontecendo ao longo desses 2000 anos, que estão registradas nas cartas, que estão registradas no livro dos 7 selos, e que realmente se efetivaram. Existe um paralelo muito bonito entre o que Jesus profetiza para João, escreve, né? E João escreve o Apocalipse, que a gente chama o livro da revelação. Nós também chamamos, né? Na verdade, os presbiterianos usam o livro da revelação. Nós usamos o Apocalipse, mais o termo Apocalipse, porque, na verdade, nós estamos mais voltados ao lado do catolicismo. A verdade é essa. A gente ainda mantém muitos termos, porque nós somos muito provenientes do catolicismo. Né? Muitos de nós foram católicos, inclusive. Mas, voltando. Então, ele preconiza que isso estaríamos vivendo aqui. Né? Nessa primeira parte, porque eu ainda quero fazer uma segunda parte, um pouco menor, mas eu quero fazer uma segunda parte do que nós estamos conversando, eu quis deixar registrado que Jesus sempre se preocupou com o nosso caminhar, para que fosse o melhor possível, sem tantos espinhos, sem termos que sofrer tanto, para a chegada desse mundo melhor, no nosso caso, no mundo de regeneração, que ainda nós temos outros estágios, né? Ele manda missionários depois do Apocalipse. Nós temos inúmeros missionários. Santo Agostinho, que eu citei, é um missionário da segunda revelação. Logo depois, né? E também ele é um missionário da terceira revelação. Ele fez parte do grupo do Espírito de Verdade. Ele esteve no processo de divulgação dos conceitos da doutrina espírita, do espiritismo, todos esses preceitos. Né? Nós encontramos ele na própria carta do Prolegômenos, do Livro dos Espíritos, em que, junto com o Espírito de Verdade, aparece Sócrates, aparece Platão, aparece São Luís, aparece o próprio Santo Agostinho, espíritos que fizeram parte. Então, missionários sempre vieram. Né? Nós tivemos outros missionários, eu citei o venerando Karl Schutel, poderia citar o venerando Dr. Bezerra de Menezes, poderia citar a veneranda irmã Sheila, como Joana de Santal, poderia citar outros santos, como o pobrezinho de Assis, São Francisco de Assis, todos missionários, para que não nos perdêssemos, para que perseverássemos e não fôssemos iludidos pela besta apocalíptica, que ele, na realidade, é uma simbologia ao clero da época, o clero que desviou os preceitos que Jesus tinha deixado, né? Que reinou
por 42 semanas, ou seja, 1260 anos, como explica na numerologia o próprio Emmanuel no livro A Caminho da Luz, né? Mas chegamos a esses tempos. Agora eu queria fazer um paralelo para situar nós, brasileiros, e principalmente espíritas, nesse contexto que é o projeto de Jesus para todos nós. Todos nós, e nós também fazemos parte desses todos nós, mas eu quero focar essa parte do Espiritismo. No ano, segundo Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no último quartil do século XIV, ou seja, entre 1375 e 1400, Jesus veio com sua pleiade, com suas falanges, para uma visita aqui na Terra, lá na Europa, naquele mundo europeu, para ver como andava o seu evangelho. E ele ficou entristecido com o que ele viu. E Léo, o espírito de Léo, que fazia parte da falange, que faz parte da falange de Jesus, e que era o responsável pelas questões sociológicas do planeta Terra, porque também tem ministério lá, né? E Léo é responsável pela parte sociológica do planeta Terra, na época, diz para Jesus: por que não começar de novo, né? Começar de novo, eu, na verdade, estou replicando a frase, né? Pleonasmo, em terras novas, onde habitam um povo puro e simples que está iniciando sua jornada. E Jesus fala, aonde? Então eles vão, e todo esse grupo vai deixando um rastro muito maravilhoso, a descrição de Emmanuel, né? Como se fossem luzes, estrelas que ficam nesse rastro desse grupo que se movimenta em direção à América, porque foi às Américas e mais ao norte, e Jesus fica fascinado com o que viu, mas ele pergunta para Iléu, aonde se encontra aquele símbolo da redenção humana que vemos lá do alto? E Jesus recebe a resposta de Iléu, mais ao sul, na terra do Cruzeiro. E eles descem na terra do Cruzeiro. Não é que é essa terra do Cruzeiro do Sul? É o Brasil, né? E eles descem até aqui. E Jesus, ele diz para Iléu, transportarei meu evangelho da Palestina para essas terras. E tu, Iléu, reencarnarás no povo mais simples, porém mais trabalhador da Europa, para ensiná-los a transpor esse oceano desconhecido e perigoso, para que para que a humanidade chegue a essas terras. E Iléu reencarna no ano de 1394, na família real, Dom João I, né? E a Dona Filipa de Lancaster, ele é o famoso infante de Sagres. Ele cresceria e fundaria a escola de navegação mais famosa desse planeta, aonde os grandes navegadores se formaram ou foram influenciados pelos conhecimentos dessa escola. Nós temos a descoberta do caminho para as Índias, nós temos a descoberta do planeta do Canadá, a descoberta, eu uso a palavra descobrir, na verdade existiam já pessoas nesses locais, né? Mas foi achado, a América do Norte foi achada primeiro na América Central, né? Porque esse foi o caminho de Colombo, depois foi achado o Canadá e por fim Pedro Álvares Cabral aporta aqui no Brasil, no dia 22 de abril de 1500, que muitos de nós têm vergonha de lembrar e até de ensinar, porque na escola, em geral, não se ensina que o Brasil recebeu Pedro Álvares Cabral e sua comitiva no dia 22 de abril do ano de 1500. Para vocês verem como é importante isso, embora muitos tenham vergonha disso, né? Muitos tenham vergonha, e Léo, pessoalmente, fez com que Pedro Álvares Cabral se desviasse do caminho para as Índias, porque ele estava, na realidade, com a missão de ir para as Índias, em busca das especiarias, e se desviasse e chegasse aqui. Ele povoou
de sonhos durante a noite, Cabral, para que ele, está escrito no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, cujo prefácio é Emmanuel que fez, e quem psicografou foi o Chico. Alguém tem dúvida da veracidade? Eu, pelo menos, não, né? E acho que muita gente não tem. Embora tenha gente que hoje tenha vergonha e nem aceite bem o Chico. Infelizmente, isso acontece. Mas, enfim, né? Somos homens falíveis e ainda estamos num mundo de provas e expiação, né? Por isso que estamos num mundo de provas e expiação ainda. Mas como eu citei, eu olhei para lá porque meu livro está à minha direita, né? Ele fez com que Pedro Álvares Cabral se perdesse e chegasse e aportasse numa região que alguns dizem que é atual Cabralha, outros dizem que é Porto Seguro, não interessa, mas foi mais ou menos naquela região. Inclusive, Humberto, ele escreve de uma forma muito linda aquela primeira semana em que Pedro Álvares estava em terra, enquanto Pero Vaz de Caminha escrevia a carta a Dom João I, enquanto Diogo dançava com os aborígenes, com os índios da época, os silvícolas da época, né? O povo que existia naquela fase, naquela região. No mundo espiritual, houve uma reunião, novamente, de Jesus com a sua falange. E Léo já tinha retornado à pátria espiritual. E Léo, ele encarnou em 1394 e desencarnou no ano de 1460. A descoberta foi em 1500, por isso que ele, inclusive, induziu Pedro Álvares a chegar a essas terras aqui, terra do Cruzeiro do Sul. No mundo espiritual tem uma reunião, e Léo está preocupado. E vai conversar com Jesus. E fala, e se os povos gananciosos europeus porem tudo a perder com relação ao seu projeto de trazer o Evangelho para essa pátria, né? Para essa terra, na época era uma terra, nem nação era. Ele diz, isso é uma frase que a gente deveria lembrar todos os dias, principalmente nesses últimos 20 anos. Todos os dias deviam lembrar. Afasta de ti toda preocupação inútil, porque farei dessa terra a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Olha só a frase, ele faz uma promessa. Ele diz que o Brasil seria o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Olha a promessa que ele fez. E Humberto vai contando os passos de todo o progresso do povo brasileiro até a época em que o livro foi escrito, né? Várias passagens, vários missionários que foram enviados aqui, Anchieta, Manuel da Nóbrega, que foram enviados aqui no começo, né? Inclusive, o Manuel da Nóbrega e o Anchieta foram uma peça importante para evitar que o Brasil se tornasse parte da França, a França equatorial, porque os portugueses, na época, não perceberam o movimento francês junto aos tamoios, que faria com que os portugueses perdessem essa terra. E mesmo porque os portugueses criaram muitas dificuldades, principalmente com a nação tupi. Então, eles já eram inimigos naturais dos tamoios, e os tamoios ficaram fascinados com o modo como os franceses tratavam os índios, e os tupis ficaram, na realidade, com muita raiva pela maneira como os portugueses da época tratavam os índios, e se não fosse Manuel da Nóbrega, não fosse Anchieta, duas peças fundamentais, houve muito mais gente envolvida, a França seria, na realidade, nós seríamos uma colônia francesa, e não brasileira, não portuguesa na época, né? Porque Portugal, segundo Jesus, receberia tudo aquilo que era necessário para garantir a nossa sobrevivência como nação até a nossa emancipação. E ele designa Ilhéu como espírito responsável de Portugal. E Ilhéu passa a trabalhar em Portugal como espírito,
para que fosse garantida a preservação do território nacional. A única nação, o único país que não teve as suas fronteiras mudadas em todo o planeta foi o Brasil. Qual é o formato do símbolo da redenção humana? Coração. Por isso que ele falou o símbolo da redenção humana. Por que o coração é o símbolo da redenção humana? Porque o coração é a personificação do amor. E o amor é o único caminho que nos leva aos reinos superiores. O amor que nos leva a sermos fraternos. Isso é importante para nós espíritas. O amor que leva à fraternidade. O amor que leva à caridade. Somos ainda muito pouco obreiros. E Jesus adverte isso no Apocalipse. Né? Fazes obras, mas tu és morna. Antes fosse quente ou fosse fria, mas tu és morna sem obras. Segundo Carbar e Emmanuel, representa o movimento espiritualista desse planeta. Quem faz parte do movimento espiritualista desse planeta? Nós, espíritas. Qual é o grau de fraternidade que nós temos entre nós? Infelizmente, eu vou me calar. Vou me calar, porque a fraternidade não é símbolo ainda dentro do espiritismo, para nós espíritas brasileiros. E a caridade, muito poucas obras nós fazemos. A gente faz mais obras que as demais religiões, é verdade, embora eu não considere o espiritismo uma religião. Mas nós fazemos muito pouco. Eu vou pegar um exemplo. Nós temos centro espírita que tem umas 2.000 pessoas, hoje não, porque não é presencial, mas que passam 2.000 pessoas por mês, de 1.500 a 2.000 pessoas por mês aqui no centro espírita. Quantos que tomam passes, assistem palestras, que fazem tratamentos de cura e cirurgia espiritual, que estão na área de ensino e assim por diante? Quantos participam como voluntários? 150, 170? Onde é que estão os outros 1.800 pessoas que se beneficiam e que ouvem palestras, que ouvem, tomam passes, que veem a própria espiritualidade, que desce dos mundos espirituais superiores para servir-nos, continuam tomando passes, da mesma forma como tomavam hóstias na época da Igreja Católica. Assistem palestras, muitas vezes sem prestar atenção, da mesma forma como assistiam os sermões nas igrejas. Né? Infelizmente, nós ainda fazemos muito pouca obra. Infelizmente, não entendemos que o único caminho que nos leva aos reinos do céu é a caridade, é a fraternidade. Então, Jesus, ele diz, através desse processo todo evolutivo desse desse país, nós nos tornaríamos símbolo da fraternidade. Precisamos ser fraternais entre nós para dar o exemplo, ou seja, sermos símbolos da fraternidade. E através dessa nossa fraternidade, desse nosso exemplo de fraternidade, mudaríamos o planeta. Nós temos que fazer as nossas reformas íntimas, nós temos que melhorar como seres, nós espíritas, para sermos exemplo. Diz Gandhi, o venerando, né? Mahatma Gandhi, seja você a mudança que você quer para a humanidade. E nós sabemos que Jesus fez o que fez, a maior das revoluções conhecidas nesse planeta, não pelo que ele deixou escrito, porque ele não escreveu nada, mas pelo exemplo que ele deu em 3 anos de ministério. 3 anos de ministério, ele faz uma verdadeira revolução nesse planeta. Pelo exemplo. É a mesma coisa com relação aos nossos filhos. São nossas palavras que mudam nossos filhos? Ou que permitem que essa mudança ocorra, porque cada um decide se quer mudar ou não? Não. São os exemplos que nós damos. Eles veem os exemplos. Pai, a gente tem que falar
de acordo com como nós caminhamos. Os americanos têm uma frase muito bonita que eles dizem, walk to the talk. Ele diz o seguinte, trilhe o que você fala. Trilhe o caminho daquilo que você apregoa, daquilo que você fala, né? Então, nós, espíritas, temos um conhecimento que a maioria não tem. Nós, espíritas, sabemos desse projeto de Jesus de levar a um mundo melhor. Nós, espíritas, compreendemos mais do que os demais de que através da fraternidade, através da caridade, é que nós adentraremos a mundos melhores. Esse é o grande projeto de Jesus para nós espíritas. E esse é o grande projeto de Jesus para nós brasileiros. Sermos o símbolo da fraternidade que alimentará, celeiro de alimentos que alimentará as nações mais pobres. E pelo exemplo da nossa fraternidade, a humanidade se transformará. Jesus não falhou até hoje. E nem falhará. Isso é certeza absoluta. Tudo, absolutamente tudo que ele determinou aconteceu, apesar de nós, apesar das dificuldades que nós, como seres humanos, impusemos nessa jornada ao longo desses anos todos, ao longo desses 2.000, 40.000 anos todos. Que esse planeta vai entrar nesse grande passagem, que alguns gostam da palavra portal, para o mundo de regeneração, isso vai acontecer. A pergunta que eu deixo aqui, principalmente para nós que temos esse entendimento e esse discernimento é, ele vai chegar lá. Resta agora, é uma reflexão, saber se conosco ou sem-nosco. Um beijo no coração de vocês todos e muita gratidão pela oportunidade que vocês me deram de poder participar e compartilhar desse final de domingo com todos. Sejam felizes e, mais uma vez, parabéns.